Meus amigos, eu tenho observado e tenho estudado um pouco sobre como muitas pessoas que se dizem gurus, mentores, enfim, orientadores, estão querendo transmitir conhecimentos sobre mediunidade. E mais ainda, como eles tratam a mediunidade. Qual a visão, qual a interpretação, qual a maneira que eles conduzem o estudo mediúnico. É sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo para vocês. Um pouquinho sobre mediunidade, exatamente como ela é e levada a sério. Meus amigos, primeiramente, a maneira que vem sendo conduzida por muitos gurus, ditos mestres, grandes mestras, donas do saber da mediunidade, figuras que estão se colocando como grandes gurus, professoras e professores de mediunidade na internet, estão falando um monte de asneira, um monte de coisa que quem realmente estudou mediunidade com seriedade analisa isso de duas formas. Em alguns casos, pura palhaçada e invencionismo em busca de likes e em busca de engajamento. Em outros casos, uma própria deturpação de estudos sobre a mediunidade. Essas pessoas aprenderam de maneira distorcidas e desfocadas e estão repassando isso. Das duas formas, há equívocos muito grandes, né? E aqui eu quero pontuar que existe um livro de fundamental importância para o estudo da mediunidade. Chama-se O Livro dos Médiuns. Pois é, se você quer estudar mediunidade e quer desenvolver mediunidade, o Livro dos Médiuns ele é fundamental. Alguém pode dizer, mas ele é muito antigo, ele é do século XIX, ele está desatualizado e etc. Bem, mesmo sendo do século XIX, não há obra maior do que o Livro dos Médiuns para estudar de fato com seriedade a mediunidade. Evidentemente que se você for fazer uma leitura e um estudo do Livro dos Médiuns hoje, você vai ponderar algumas coisas, vai relevar outras, vai adaptar e contextualizar com o momento. Você não pode levar as coisas ipsis literis do jeito que estão ali, de acordo de uma outra época, um outro contexto histórico. Mas você vai absorver a fundamentação teórica com orientações para a prática da mediunidade de maneira muito segura e de maneira assim realmente muito eficaz. Portanto, o Livro dos Médiuns é considerado a carta magna da mediunidade, assim como a Constituição é a carta magna do Estado brasileiro, da Federação Brasileira. Então, eu acho que você que quer estudar mediunidade, você não pode ignorar o Livro dos Médiuns como muitos ignoram, né? Para começar, eu diria isso. Você pode até não estudar o livro inteiro. Eu até compreendo isso. Você pode selecionar alguns capítulos que são mais direcionados ao desenvolvimento mediúnico, à formação dos médiuns. Há um capítulo de formação dos médiuns. Há um capítulo interessante para você refletir sobre o que seria o maravilhoso e o sobrenatural. Veja que no século XIX, né, Kardec já levanta o que seria visto como o maravilhoso e o sobrenatural, e que esse capítulo é extremamente atual, porque muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, ainda veem a mediunidade como algo sobrenatural, maravilhoso, uma coisa, entendeu? Então é necessário você naturalizar o processo da mediunidade. Há um capítulo que fala sobre isso, natureza das comunicações, também. Há um outro capítulo interessante que fala da identidade dos espíritos, também de fundamental importância. Há um capítulo que fala das obsessões. É muito importante, porque tem gente que cai no estudo da mediunidade achando que está blindado totalmente contra as obsessões e influências espirituais. Isso não é verdade. Não está.
Há outro capítulo que fala, por exemplo, das evocações dos espíritos. Então veja que tudo isso que eu estou dizendo aqui foi fruto de estudo. Nós estamos em 2024. Há 10 anos, exatamente há 10 anos, eu já fazia um estudo profundo do Livro dos Médiuns. Estudei de cabo a rabo, como diz, de trás para frente, de frente para trás, fazendo muitos estudos, fazendo cursos e sendo uma pessoa que ajudou no desenvolvimento mediúnico de muitos médiuns no centro espírita que eu comandava. Que modéstia à parte, eu tinha um olhômetro assim muito bom e conseguia direcionar muita gente, e muita gente que passou lá pelo centro desenvolveu a mediunidade no Centro Espírita Além do Horizonte sob minha orientação. Claro, com seus próprios esforços, com a ajuda dos espíritos, mas encarnado era eu que estava à frente do processo. Então eu posso falar porque é uma área que eu me especializei de verdade no estudo da mediunidade. E hoje em dia eu vejo mocinhas jovens, alguns homens, falando o óbvio, primeiramente, e falando muita besteira, muitas coisas que não tem nada a ver, e direcionando o estudo de mediunidade por um caminho equivocado. E o pior, são pessoas que têm muita audiência, que têm muitos seguidores, muitos inscritos em seus canais e, logicamente, estão disseminando situações equivocadas, deturpadas, às vezes perturbadas também, gerando conceitos distorcidos e, aparentemente, entre aspas, novos médiuns, igualmente sem saber realmente o que mais precisa saber sobre o estudo da mediunidade. Isso eu vejo assim e fico decepcionado. Então me senti no dever de gravar esse vídeo, não como dono da verdade, mas como uma pessoa que tem propriedade para falar sobre o tema, que verdadeiramente estudou e vivenciou, que já viu de tudo que você possa imaginar, de verdadeiro e falso, no campo da mediunidade. Por exemplo, eu estou com um material aqui, tá? Essa pasta enorme que eu vou mostrar a vocês. Essa pasta aqui, ó, bem grossa, enorme, tá aqui na minha mão. Essa pasta aqui, ó, é só de material mediúnico colhido nas reuniões mediúnicas do Centro Espírita ali no Horizonte, de 2015 a 2019. Tá aqui todo o material. E aqui tem o material principalmente que foi colhido numa época de muita comunicação no centro, que foi de 2015 até 2018. Foi uma época assim muito forte, 2019 menos. Então, o interessante é que, como eu falei, eu falo com propriedade sobre o assunto. Além de ser conhecedor, estudioso profundo na parte teórica, também na parte prática, porque tudo isso aqui é prática, né? Tudo isso aqui é prática, olha aí, olha que beleza. Tudo isso aqui é prática. E tem muitas psicografias aqui, escritas ainda, né, a letras, mão, e outras que já foram digitadas, né, no trabalho que foi realizado. Tem algumas que tem aqui, como essa, que não fui eu, foi através do médium José Araújo. Tem ela aqui, a psicografia escrita, ó, ela escrita, e tem ela digitada aqui acima. Tem as duas versões, para quem quiser achar melhor. Então, isso que está aqui grampeado, por exemplo, é o material que tem as mensagens escritas, fielmente psicografadas, e aqui acima digitadas para facilitar a leitura e o entendimento das pessoas em geral, né? Veja que interessante, né? Aqui são várias páginas, ó, a letra dos médiuns também com o espírito, e tem um material muito rico aqui, sabe? Mas é um material que eu guardo muito carinho, sabe? E não vivo também fazendo exibicionismo disso.
Aí eu fico imaginando com meus botões aqui. Menininhas jovens que começaram ontem, ou rapazezinhos jovens que começaram ontem, estão se achando mestres da mediunidade, tá? Olha, tem algum barulho aqui, porque eu estou fazendo uma construção, uma reforma na casa vizinha. Perdão vocês que tem uma barulheira aqui, mas eu não posso fazer nada, tá? Só editar um pouquinho aqui e dar prosseguimento. Então, relevem barulhos externos. Ó, então, também não são barulhos de espíritos desencarnados, tá? São de encarnados em trabalho. Man Network, homens trabalhando por aqui. Muito bem. Ó, veja só. Então, tem assuntos assim muito interessantes, sabe? Estou me decidindo a fazer uma série de vídeos agora sobre mediunidade e esse está sendo o primeiro. No canal já tem alguns vídeos que falam sobre mediunidade. Mas quando eu vi recentemente algumas coisas aí na internet, alguns canais, sabe? Algumas mocinhas jovens, não desconsiderando as vivências, as experiências de ninguém. Mas é aquela coisa, sabe? Gente que você percebe que não sabe ainda o que está falando, ou inexperiente, ou mais ainda, ou que quer tirar vantagem já do pouco que conhece, do pouco que sabe, do pouco que vivenciou sobre mediunidade, já quer ser dona do saber e ficar ditando regras para os outros e mais ainda faturando como, entre aspas, coaches de mediunidade, mentoras, mentores, professores de mediunidade. Eu posso dizer a vocês, sem falsa modéstia, que se eu quiser eu posso ser um professor do assunto pelas experiências que tive, sabe? E pelas vivências também práticas que tive. Aqui no canal costumo relatar pouco minhas coisas, mas estou começando a relatar mais as minhas vivências, minhas experiências, até porque tem algumas pessoas que têm pedido, né? Aí, que têm solicitado para eu fazer. Veja, eu vou ler para vocês aqui uma psicografia, por exemplo, recebida no dia 25 de 5 de 2018, no Centro Espírita Além do Horizonte. Essa psicografia foi feita pelo médium Zé Araújo, não foi por mim. Foi feita pelo médium Zé Araújo, através de um espírito que se intitulou Deda. Olha o que foi dito aqui. Menino Kardec. Estou começando a ler a psicografia, que não foi escrita por mim, volto a dizer, foi pelo espírito Deda, através do médium Zé Araújo. Diz assim: Menino Kardec. Um tempo se passou e nascia da rebeldia, da união, o menino avantajado, não só no tamanho como no coração. E foi indo entre aprendizado e desatinos, e o menino cresceu. E cresceu tanto que decidiu o espírito crescer e aumentar os dos outros também. Oxente, tu pensa que parou por aí? Parou não. O menino Kardec, com nome ilustre, tem se esforçado e aprendido aqui no começo do agreste. Segue com força e não tema, Kardec, pois estamos igual a cipó de agreste, do amigo espiritual da casa, Deda. Isso foi em 25 de 5 de 2018, tá? Foi uma mensagem endereçada a mim pessoalmente, eu estou lendo para vocês aqui. Bem, outra mensagem no mesmo dia, na mesma hora, eu estava de lado do médium e vi ele psicografar também, viu? E tem assim: aos trabalhadores do centro espírita lá. Caridade todo dia, é o título da psicografia, eu vou ler para vocês. Em meio à avalanche de tormentos do dia a dia, seguem os romeiros espirituais da caridade, em que a terra invade, contemplando os irmãos na terra. O tamanho da caridade é sempre medido pelo esforço e pela vontade empreendida na intenção de levar consolo e esclarecimento ao teu irmão. Não temas, irmãos, na tarefa difícil em que entrastes, pois estamos aqui ao vosso lado. Caridade todo dia é baseada na busca e na atenção para com todos, mesmo os contrários ou os que não entendem.
Portanto, levantem a cabeça, mão na charrua, né? A charrua, que é um equipamento, né, de trabalho braçal, e usando a enxada na terra do conhecimento. Saiam, clamem e façam a caridade todo dia. Séria, espírito protetor. Né? E a charrua é um tipo de instrumento usado para lavrar a terra, plantação. Isso foi uma pesquisa que a gente fez, desse nome que foi usado na psicografia que a gente não conhecia, né? Charrua é um tipo de instrumento utilizado para lavrar a terra na plantação. Então veja que essa Célia é um espírito protetor, né? E escreveu isso. São duas psicografias interessadas a mim e o Centro Espírita, né? Essa, por exemplo, que tem aqui, Menino Kardec. Olha ela aqui como está escrita, né? Ó, a psicografia escrita, tá? Pela letra do médium / espírito. E aqui está ela digitada para melhor esclarecimentos, tá? Então a gente tem um trabalho aqui muito interessante nesse sentido, onde as reuniões mediúnicas eram gravadas o áudio para a gente ouvir o áudio das reuniões depois. E a parte que era de psicografias, tá? Também foi toda digitalizada. As conversas, a parte de psicografia, e não, aliás, a parte de psicofonia também. As reuniões eram gravadas o áudio e depois minha esposa teve o trabalho de ouvir atentamente todos os áudios e escrever, digitar, para ficar o material todo digitado, escrito, tá? Então é interessante, muito interessante isso, né? Para que a gente entenda como funcionam as coisas. Ó, aqui são outras, vamos ver. Isso aqui já foi através do mesmo médium também, tá? Vamos ver aqui se é o que eu estou pensando. Vamos ver, planeta. Isso é tudo 2018, 2019, essas psicografias aqui. Essa daqui foi o seguinte, eu vinha conversando com esse médium dentro do carro, conversando com ele, e começamos a conversar sobre alguns desencarnados do movimento espírita à época. Eu perguntei a ele, tal, falei em Alamar Regis, como é que poderia estar Alamar, tal, a gente conversou um pouco. Aí, de repente, na conversa, citamos o livro Voltei, que é um livro bastante conhecido no movimento espírita, escrito pelo irmão Jacob. O irmão Jacob é um pseudônimo de quem escreveu o livro Voltei, tá? Que foi Friedrich Figner, tá? É um estrangeiro que foi naturalizado brasileiro, veio no Brasil, foi dirigente da Federação Espírita, Friedrich Figner. Não confundir com Frederic von Stein, tá? Friedrich Figner. E ele foi um grande dirigente também do espiritismo no Brasil. E a gente, dentro do carro, conversava sobre algumas questões e citamos o livro Voltei, psicografado por Chico Xavier pelo, até então, o pseudônimo irmão Jacob, que é o Friedrich Figner. Aí, quando entramos dentro do Centro Espírita, veio essa mensagem aqui, ó. Eu não consigo ler a letra toda, mas vou tentar ler aqui. Em meio aos tais desencontros dia a dia, as reflexões aos desavisados insistem nas plataformas, ao grande planeta. Tem coisa aqui que é mais difícil de entender. Se traduz em alguns focos criados a potências lúcidas e muitos avisos para se espiritualizar, pois todos vós, enquanto... Uma mensagem um pouco longa, eu vou reduzir aqui. Um pouco longa, aí estão no plano de carne, na vossa casa, no campo mental. Observe e policie os pensamentos
Aí ele fala amparar não apenas com alimentos físicos, mas emocionais, com o conhecimento da espiritualidade. O amparo para melhorar o planeta, tal. É que é muita coisa, eu estou resumindo. Aí no final ele assina como Jacob. Tá aqui, ó. Jacob, no final a assinatura. Jacob. 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 E no final. E aí nos remeteu diretamente a Friedrich Fichtner, o irmão Jacob. Falávamos no livro, voltei dentro do carro, quando entramos no centro surgiu essa psicografia, como se ele estivesse acompanhando já ali o médium, né? Por sinal, o médium também, quando fez um preâmbulo na palestra dele falando, né? Houve a manifestação de Fernando Pessoa, do espírito de Fernando Pessoa, fazendo o preâmbulo da palestra, citando meu nome e citando o nome do centro espírita que a gente coordenava. Tá? Então, estou dando esses exemplos, são pequenos exemplos, não é para dar carteirada, não, como diz por aí, tá? Não é para nada, é só para mostrar que existe uma vasta experiência de minha parte em teoria e prática mediúnica. E que esse é só o primeiro de alguns vídeos que eu vou fazer, mostrando a vocês como realmente funciona essa questão da mediunidade. Ó, aqui ó, outras mensagens. Mensagem de psicofonia, ou seja, falada, que foi transcrita com muito cuidado aqui, ó, todinha. Transcrita, ó. E aqui foi mensagens que vieram por mim, enquanto médium também, tá? É muita coisa, viu? Eu vou lá, a mensagem é 17/2/2018, transcrita no Centro Espírita. Tem uma prece final aqui, foi feita no dia da reunião. Tem uma prece final que foi também inspirada, né, com a presença de espíritos presentes. Deixa eu ler essa prece aqui para vocês, ó. Bendito és tu, ó Pai, que fizeste o céu e a terra. Abençoa a todos nós desejosos de mudança em nossas vidas, que possamos ter esperança no porvir. Abençoa a cada um que aqui está, norteia nossos passos, nos guie, nos mostre os caminhos a seguir, protege-nos na caminhada do dia a dia. Abençoe a todos nós. Alivia as dores internas. Não deixe que o passado venha à tona na vida de todos. Abençoa o presente que se transformar num futuro gracioso. Ajuda a todos a resolver suas inquietações íntimas, suas inquietações psicológicas e emocionais. A todos que esperam que possam ter a consolidação de tudo aquilo que aguardam em suas vidas. E todos que almejam, continuem a buscar. A todos que batam a porta para obter tudo aquilo que quer. Jesus está com as mãos abertas. Deus não é parcial. Deus não é parcial. Quer que toda a humanidade cresça, evolua, amadureça. Sejamos parte da centelha do amor divino, gotículas do oceano. Jesus nos abençoe e nos proteja, nos dando a paz refletida no espelho da alma. Fiquem com Deus, sigam seus trabalhos sem esmorecer, sem pensar numa maneira de limitar o que é infinito, o que é o infinito que os espera. Deus abençoe. É uma prece que não fui eu só, né? Um espírito fez essa prece no final da reunião. Você vê que a prece é elevada, é bonita. Por mais que eu tenha palavras assim, você vê que aqui tem um espírito que eu falei, eu servi de instrumento para o espírito fazer essa prece. É uma prece muito bonita.
Foi no dia 26 de janeiro de 2018. Tá registrado aqui, ó. Então você imagina, tem uma pasta dessa aqui, ó. Todinha só de comunicações espíritas, meu amigo. Não é? Então é material mesmo, cara. É material até umas horas, como a gente costuma dizer aqui. E o que é que eu vejo hoje em dia? Eu vejo a pessoa querer vender um curso ou uma mentoria, dizendo assim: você é médium? Vamos descobrir se você é médium. Vamos descobrir quais são os sintomas. Vamos descobrir o que quer dizer que você é ou que não é médium. Nossa, que coisa! Que coisa! As pessoas ficam loucas, né? Parece que é uma coisa assim que está sendo dita extraordinária que ninguém nunca falou antes, né? É uma coisa impressionante. E mais do que isso, primeiro, o próprio livro dos médiuns, que é o livro que tem muito médium que nunca leu nem quer ler, está dizendo que todo mundo é mais ou menos médium. Todo mundo, em algum momento, em algum grau, tem mediunidade. Então a pergunta você é médium, ela não cabe nesse sentido, porque todo mundo é médium. Uns mais, outros menos. É o que se chama. Alguns têm uma mediunidade ostensiva maior e outros têm uma mediunidade menor ou quase inexistente. Aqueles que a gente diz que não tem mediunidade nenhuma são os que têm uma mediunidade rara, quase inexistente. São aqueles que de vez em quando, lá quando o cometa Halley passa, não é? Aí de vez em quando eles têm alguma coisa. Mas não existe ninguém que não tenha a possibilidade de ser canal mediúnico. Todos têm, tá? Agora, claro, a mediunidade ela é também trabalhada, exercitada. Precisa-se estudar teoricamente e treinar, exercitar também. Precisa treinar e exercitar. Mas as pessoas não querem, é o que eu volto a dizer, como eu já disse em alguns vídeos. As pessoas não querem treinar, não querem exercitar e querem só que uma mágica aconteça. E querem virar médios porque acha bonitinho, é lindo ser médio, que coisa maravilhosa. É lindo, mas também traz também dificuldades, não é só flores, tá? A mediunidade, principalmente se for ostensiva, ela também traz tormentos, também traz perturbações, dúvidas. Então não pense que mediunidade é só flores e elogios e vaidade. Não, a mediunidade ela traz também dificuldades, tormentos, dúvidas e somos vítimas também de muitas forças contrárias ao trabalho. É uma série de questões, tá? Então é importante logo dizer isso, porque tem gente que quer santificar os médios, dizer que coisa linda, coisa pura, ah, meu Deus. Não é assim. E também tem gente que tem algumas pessoas que acham que tudo é mediunidade, e também não é. Primeiro que há uma diferença entre mediunidade e paranormalidade, tá? Pouca gente entende isso, mas a mediunidade é quando você tem a presença de um espírito, você serve de canal, de ponte. Você é médium, você é o mediador do processo. Você está intermediando. Você é o intermediário, você é o médium. O paranormal, ele não precisa de espírito. Ele mesmo tem uma faculdade paranormal de perceber algumas coisas animicamente. Ele percebe com sua própria alma, com seu próprio espírito. Ele tem uma clarividência, ele tem uma visão de algo que está acontecendo ou que vai acontecer. Ele tem percepções extrafísicas dele mesmo, sem a presença de espíritos necessariamente, tá? Enfim, são essas questões e é muita coisa que a gente teria para conversar. Imagina se eu fosse ler isso aqui tudinho para você, né? Ó, deixa eu ver aqui uma só para concluir o vídeo, para não ficar muito longo aí. Um
Um espírito anônimo, que não disse o nome, escreveu: amigos não meçam esforços para ajudar uns aos outros, no sentido de que o amor vai se revelar através dos atos. Muitas vezes nós sabemos que a boca fala do que o coração está cheio. Coração cheio precisa colocar em prática suas atividades e aquilo que pensa em colocar na feitura da vida. A gente pede que cada um possa colocar para fora o amor que está dentro do seu coração, sem duvidar de que o amor é o que pode transformar cada um e transformar a terra. Aí vai, é muita coisa. Que Jesus pule o final. Abençoamos esta oportunidade, abençoamos e entendemos que vocês que estão aí na carne, este é o momento, é a encarnação para amar, é o momento de colocar o coração como algo maior, que Jesus possa abençoar a todos nós que estão por aqui, porque não depende só de nós, vai depender de vocês, que vocês possam estar receptivos. E este grupo, esse espírito que vai muito além das portas e janelas, aqui está uma caravana muito grande de muita gente que veio estar com vocês. Que Jesus possa abençoar cada um, na certeza de que nas próximas reuniões, nos trabalhos de cura, nos trabalhos de atendimento, nos trabalhos de palavra escrita, falada, vocês têm muito a evoluir e podem trazer cada vez mais amigos nossos que estão aqui do nosso lado, desejando de falar e ainda não estão tendo alguma oportunidade devido ao processo natural. Mas acontecerá. Então que a gente possa estar cada vez mais solidificado nesse intercâmbio para que os trabalhos vindouros da casa possam trazer ainda mais luminosidade. Que Deus abençoe a todos na certeza de que essa sintonia vai se dar com o estudo, esforço e trabalho de vocês. Então veja que a mensagem veio até bem a calhar com o que eu estava dizendo aqui. Mediunidade. Vocês querem ser médium, querem dar comunicação, acham que isso é aquilo outro, é bonito, é lindo, ok. Olha como diz aqui o Espírito. Que Deus abençoe vocês na certeza de que a sintonia entre o Espírito e o médium vai se dar com o estudo, o esforço e o trabalho de vocês. Então precisa estudar, se esforçar e trabalhar. Não é só assistir uma pessoa falando bonitinho, nem uma pessoa fazer perguntas e dar respostas óbvias. O que é médium? O que você é médium? Vamos trazer os sintomas da mediunidade. Você sente um calafrio? Você de vez em quando sente uma dorzinha de cabeça? Então é porque você é médium. Você sente um calafriozinho assim? A conversinha fiada é essa, gente. Pelo amor de Deus. Vamos refletir, vamos pensar. Tá certo. É isso que eu digo. E uma pessoa certa vez estava com muito frio na reunião. Disse: você está com frio? Tá. Tá achando que é um espírito? Não, é só frio mesmo, tá frio. Tá todo mundo de casaco, tá todo mundo agasalhado. Você sentiu um frio porque tá frio. Não pense que é espírito, não. Às vezes é só frio mesmo. Então, porque a conversa que esse pessoal fala é essa, né? Sintomas. Quais são os sintomas? Como descobrir se você é médium? Aí vai dizer: você sente uma dor de cabeça inexplicável. É uma enxaqueca forte, né? Às vezes a pessoa precisa tomar muito remédio, precisa ir ao médico, precisa um passe, melhora tal. Pode ter uma dose espiritual, pode ter a ver com mediunidade, mas não significa dizer que é só isso. Mas as pessoas pegam as coisas assim e jogam para ganhar likes. E o pior é que muita gente vai na onda e são os canais que mais bombam na internet. Tanto no Instagram, no YouTube, são os canais aqui no YouTube que ficam bombando por pessoas que vão, né? Maria vai com as outras, cair na conversa fiada, vai na manada de gente que é novinha, que está se descobrindo agora e que já fala como se fosse uma mestra, uma pessoa que domina, que conhece tudo da mediunidade, sabe? E as pessoas caem, ou um mestre ou uma mestre, não sei. Meninos e meninas jovens aí, que falam como se tivessem nunca leram o livro dos médiuns, nunca estudaram o livro dos médiuns. Podem ter até visto, folheado assim rapidamente, mas nunca estudaram. Nunca vivenciaram coisas que, modéstia à parte, eu já vivenciei. E modéstia à parte, eu já vi comunicação falsa, já vi pessoas forçando, inventando comunicação, e já vi coisas muito bonitas e verdadeiras. Então,
é porque 30 minutos aqui passa voando, tem que fazer um seminário para explicar tudo isso, tá? Quem sabe eu que estou aqui trabalhando com muita seriedade, sem querer ganhar dinheiro, roubar dinheiro de ninguém, posso até fazer um curso para a gente estudar e conhecer mais a fundo a mediunidade. Se você tiver interesse, deixa até aí o seu nome, tá? Nos comentários, entre em contato comigo, tá? Se você quiser que Kardec, professor Kardec, faça um curso sério de estudo sobre mediunidade. Você viu que eu tenho um materialzinho aqui até bom, né? Ó, aqui é só uma pasta, tá? Coisas vividas, vivenciadas, fora os estudos. Então, como eu digo, tanto a parte teórica como prática eu tenho que dizer, eu tenho que falar para vocês. Então, esse vídeo foi uma pequeno desabafo, tá? Sobre coisas que eu vejo, de falsos conhecimentos, falsos ensinamentos, falsos direcionamentos sobre mediunidade que eu vejo na internet. Pessoas que não estão devidamente preparadas, nem têm experiência, falando como se fossem grandes conhecedores e muita gente embarcando na onda. E aqui eu posso falar com certas propriedades sobre o que é mediunidade e o que não é, sobre o que é invencionismo, sobre o que é charlatanismo, sobre o que é animismo, que também muita gente não sabe o que é, e enfim, sobre paranormalidades também. Um grande abraço. Se gostou, deixa o like, deixa um comentário. Se quiser, quem sabe eu faço um curso aí, né, sobre mediunidade para vocês também. Quem sabe, né? Vai ver. Porque muita gente não quer o simples, o fácil, o fast food, não é? Também outros querem o final de semana na fazenda, na chácara, todo mundo louco, não é? Todo mundo drogado, todo mundo entorpecido. Aí é aquela festa, tá todo mundo vendo tudo e achando que vê tudo e tem uma mediunidade excepcional. Essas coisas, né? Fazer o quê? Um grande abraço a todos, vai deixando o like, comenta, inscreve-se no canal, continua apoiando o canal. Você vê que o canal tem vídeos, tem conteúdo, tem qualidade, tem lives maravilhosas, tá? Só falta você chegar mais junto, compartilhar, solicitar que mais pessoas se inscrevam no canal, compartilhe o link do canal nos grupos, pede para que mais pessoas dêem uma força, se inscrevam. Compartilhe um vídeo que você mais gosta ou os vídeos que você mais gostou, também solicitando que as pessoas vejam. Assim o YouTube vai nos indicar para o maior número de pessoas. O canal vai continuar crescendo. Um grande abraço a todos.